A série Diálogo das Assalariadas Rurais é um momento para entender a situação das mulheres brasileiras que trabalham e produzem no campo. Hoje, o diálogo da gente é com a Jaqueline Leite, que é do Comitê Latino-Americano de Mulheres da UITA, o CLAMO. Seja bem-vinda, Jaqueline. Muito obrigada pelo convite. E, sim, é uma alegria poder participar e poder dar visibilidade para esse trabalho dessas mulheres maravilhosas, né, que a gente acompanha. E falando nesse trabalho, eu queria, Jaqueline, que você falasse um pouco sobre o trabalho do CLAMO. Bom, o Clamo, né, como você já comentou, é o Comitê Latino-Americano de Mulheres da UITA, e ele é como um departamento encarregado de trabalhar todas as questões ligadas a gênero, ligadas a mulheres e também à diversidade. As nossas atividades estão em torno de fazer formações, oficinas, conferências, tudo que tem a ver com a relação das mulheres e o trabalho, né, dentro do ambiente sindical e também com a comunidade LGBT, que faz parte é um grande número de pessoas e a gente tenta inserir algumas políticas de melhoria de trabalho para essa comunidade que ainda é muito que não é muito visibilizada, que não é percebida como trabalhadores e trabalhadoras. Então, o nosso trabalho vai em cima disso, de dar essa visibilidade e melhorar as condições de trabalho. Também incluir dentro dos acordos coletivos cláusulas que contemplem tanto as mulheres quanto a comunidade LGBTI. É um Mais ou trabalho menos de é isso muitas dentro. vertentes. Exatamente, e esse é o trabalho que nós fazemos dentro da América Latina e Caribe, porque a UITA é uma organização sindical internacional com sede em Genebra e nós trabalhamos digamos, no capítulo América Latina e Caribe. Então, o nosso trabalho é com as mulheres e a comunidade LGBT dessa região. E Jaqueline, falando então, trazendo um pouco para a realidade do Brasil, como é que você vê essa questão das mulheres assalariadas no campo, dentro desse seu trabalho? É muito importante esse trabalho específico com as mulheres do campo, porque a gente tem muitos avanços que agora, lastimavelmente, o país também tá regredindo em muitas questões voltadas para as leis trabalhistas, né, direitos, enfim. E nós já sabemos que o grupo de mulheres, ou seja, esse contingente de trabalhadoras, ele é muito discriminado. Primeiro, ele é discriminado no mercado de trabalho como um todo. Então, existem muitas mulheres que estão trabalhando ainda em situação de irregularidade, ou seja, pessoas que não estão trabalhando, digamos, oficialmente, ou que tenham todos os seus benefícios. E as mulheres trabalhadoras rurais, além do mais, aumenta essa discriminação, aumenta o número da informalidade e também, ao mesmo tempo, são as mulheres que mais precisam, porque geralmente são mulheres chefes de família, têm famílias extensas, têm os filhos para criar e não tem quase condição nenhuma que lhe dá apoio, que lhe forneça direitos, que dê mais amparo. E se nós formos olhar também dentro da perspectiva dos sindicatos, lastimavelmente os sindicatos são liderados por homens, onde as mulheres também não têm muita inserção e as mulheres são discriminadas dentro deste ambiente. Então, além do trabalho rural já ser um trabalho bastante precarizado, as mulheres estão numa escala ainda mais abaixo dessa precarização, porque elas dificilmente vão ser inseridas dentro das empresas ou dentro das plantações, enfim, de forma de assegurar todos os seus direitos. Então, a importância de poder trabalhar com esse grupo de mulheres trabalhadoras rurais, de assalariadas rurais, é fundamental. Nós fizemos, desde a formação da CONTAR, fizemos já
2 experiências de seminário nacionais com as mulheres. Elas fizeram uma planificação fantástica, foi uma participação muito grande das mulheres que vieram para Brasília, tanto no ano de 2018 quanto no ano de 2019. Nós fizemos encontros e fizemos uma planificação, só que no ano de 2019 seria para atuação de 2020 e 2021. Na realidade, com a pandemia, mudou todo o nosso âmbito de trabalho. Desestabilizou de a gente, todo mundo, né? Desestabilizou, exato, de todo mundo, porque a gente tinha esse contato presencial, é muito importante para todas, né? Agora, nós estamos aí inventando outras formas de trabalho para conseguir fazer com que as mulheres não se dispersem e que a gente tenha, logicamente, um rumo, que a gente tenha estratégias que possam beneficiar o trabalho e cada vez mais assegurá-las e poder mantê-las dentro do mercado de trabalho, que é o que nós precisamos, que as mulheres tenham um trabalho digno, trabalho seguro, justo, e nada mais importante do que a organização. Tem que dar a visibilidade do trabalho delas e também de se organizar, se unir para ter mais força e dar essa segurança e essa estabilidade que todas necessitam. Falando nessa segurança, nessa estabilidade que você tocou agora, que todas necessitam, o Clamo acompanhou a negociação das assalariadas da banana na Colômbia, não foi isso? E foi um trabalho inédito da instituição. Fala um pouco para a gente como é que ficou esse cronograma, que até pela pandemia ele também já foi um pouco desestabilizado, né? Exato. Na realidade, foi um convênio coletivo industrial que foi chamado. É um trabalho inédito dentro da América Latina, né? Então, o que aconteceu? Já vem de muito tempo, a UITA é um órgão que faz negociações, que faz que as interfaces entre os empresários e os trabalhadores, só logicamente que a UITA está do lado dos trabalhadores, é sempre para o benefício dos trabalhadores, mas negocia com os empresários para chegarem a acordos melhores, enfim. O que aconteceu foi que esta zona da Colômbia, onde tem as plantações de banana, é uma zona extremamente violenta. É uma zona que já vem de muitos anos, de várias décadas, com toda a questão da violência no campo, mas digo, dentro da Colômbia ela tem uma outra conotação porque tem uma interface com os grupos que atuam dentro da Colômbia, que são extremamente violentos. Então, houve um tempo já é uma região em que militarizada também, né? é uma região bastante perigosa, onde houveram muitas mortes de sindicalistas, e também foi uma zona onde, particularmente, os homens que trabalhavam dentro das fazendas de banana, muitos foram mortos. E as esposas, as mulheres, as companheiras, foi que tomaram estes espaços. Então, dentro da zona já tem uma cultura, mais ou menos, das mulheres estarem trabalhando muito mais dentro desse mercado de trabalho. O que acontece é que, logicamente, com o decorrer dos anos, isso também as mulheres vão empobrecendo, vão perdendo o trabalho, vão vindo mulheres mais jovens, e é uma área também, uma zona da Colômbia, onde existe uma altíssima taxa de gravidez na adolescência. Então, a UITA, sabendo dessa problemática da inserção de trabalho das mulheres dentro do mercado, fez um acordo, né, um convênio coletivo com os empresários da indústria bananeira, o sindicato, né, que é o sindicato que se chama Sintra-Inagro, que é o sindicato da indústria agropecuária da Colômbia, que fez um acordo durante o ano 2020, fazer a inserção de 400 mulheres dentro das fazendas bananeiras.
tá? Uma grande Como diferença, né, no veio a quantitativo. pandemia, é uma diferença incrível, porque são mulheres jovens a partir dos 18 anos, são mulheres que 90% são mulheres, são jovens mães. Então, isso foi para a vida delas um grande acontecimento, que na realidade elas têm emprego fixo, elas têm uma garantia e uma segurança econômica. É uma zona bastante violenta, onde elas também, tendo uma segurança econômica, elas têm muito mais liberdade para poder se locomover, para poder também educar seus filhos ou para poder estudar. Então, tem uma série de questões que vão melhorando a vida delas. O problema é que nós não conseguimos, em 2020, inserir essas 400 mulheres, foram inseridas somente 250, por questão da pandemia, porque também tem que ter todas a segurança, desculpa, de saúde, tudo isso, conseguimos pelo menos Pelas questões 250 sanitárias mesmo, mulheres né? para as questões sanitárias. Muito obrigada. De vez em quando está me faltando as palavras. Acontece, acontece. Mas elas continuam, né? Elas continuam sendo inseridas pouco a pouco. A gente pensava que podia ser as 400 no ano de 2020. Esse ano já começou de novo a contratação de muitas delas. E elas, antes de entrarem para trabalhar, elas fazem toda uma formação do trabalho que elas vão fazer. E também é uma formação sindical, política e de gênero. Então, elas têm todo um preparo antes de entrar para o trabalho. Então, são mulheres que já vêm trabalhando as questões políticas e a importância delas terem esse trabalho, a importância desses acordos para que elas tenham mais espaço e que tenham mais, que seja melhor para a vida de todas e para a família delas também. É um trabalho que leva também dignidade a essas mulheres, né? Não é só você formalizar ela e entender que existe como cidadã também ali dentro daquele contexto, né? Exatamente. E o interessante é que conseguiu se sensibilizar os empresários para contratarem mulher, porque eles não gostam muito de contratar mulheres por várias questões que nós já sabemos. Então, foi toda uma sensibilização com o empresariado para fazer com que eles assinassem esse convênio para, por fim, a entrada de mulheres ser algo significativo para a população. Perfeito. Jaqueline, a gente está chegando aos momentos finais e eu queria que você falasse como vai ser essa articulação do Mulheres em Movimento. Nós vamos dar visibilidade ao trabalho das mulheres, ou seja, as mulheres vão mostrar o seu dia a dia. Em toda a América Latina e Caribe, elas vão filmar, vão fazer vídeos, elas mesmas vão fazer, contando como é que é o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo de umas companheiras da Guatemala que limpam as ruas, elas são garis, então elas contam quantas ruas elas limpam para a gente ter uma noção, porque a UITA trabalha com uma quantidade de segmentos de trabalho, que é agricultura, alimentação, hotéis, restaurantes. Então, nós vamos tentar dar essa visibilidade de mostrar o trabalho do dia a dia para que a América Latina veja o trabalho magnífico que elas fazem enfim, para a gente dar uma noção do que é esse trabalho, porque muitas vezes você escuta falar, mas o dia a dia na rua, delas limpando, algumas plantando, outras... Bom, cada uma vai mostrar o seu ambiente de trabalho e dizer o que elas fazem. Então, isso é Mulheres em Movimento, né? Para a gente poder compartilhar com todas esse trabalho bonito, bom e dignificante que todas fazem. Então a palavra é visibilizar, né, Jaqueline? Visibilizar essas mulheres trabalhadoras em movimento, porque nós fazemos questão de dizer 8 de março é o Dia da Mulher Trabalhadora, porque começou com toda uma história de mulheres que reivindicavam melhores condições de trabalho, melhores condições de vida e mais direitos. Então, nós continuamos com a mesma luta e vamos mostrar que já tem mulheres trabalhando e como elas trabalham e visibilizar esse trabalho todo. Jaqueline, é uma alegria ter recebido você aqui no Diálogo das Assalariadas, nesse episódio. E eu gostaria de agradecer a sua participação e me despedir, esperando que a gente tenha um próximo encontro
aí nessa frente de lutas. O maior prazer, eu estou muito feliz de poder trabalhar com as mulheres da Contar, realmente elas são uma iluminação para a gente, assim, são também, inspiram muito, né, porque elas são muito dinâmicas e elas precisam desta visibilidade, e elas necessitam que esse trabalho seja visto e seja também levado mais a sério e que a gente possa dar mais dignidade para elas e para suas famílias. Obrigada, Muito Jaqueline. obrigada. Obrigada a Tchau, tchau. vocês. E nós ficamos por aqui. Para ver mais sobre o diálogo das assalariadas rurais, para ter mais informações, acesse www.contar.org.br.